essa pesquisa aí que emparelhou, né? O Flávio Bolsonaro com o presidente Lula, tá? É o que deu o que falar. Por quê? Eles consideram empate técnico entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro aqui nessa história, tá? Deixa eu só colocar maiorzinho aqui para vocês, para vocês verem. Gente, eu tô com uma sede hoje, desculpa. Nossa senhora, eu fui inventar de nadar hoje. Não, é umas pesquisinhas, né, que é para arrumar assunto, né, Beth? Você já sabe disso. Então vamos lá. Vamos ver esse gráfico. Então, Flávio Bolsonaro, que está aqui com 46% e 46,3%, e Lula teria 46,2%. Brancos, nulos e não sei. Não sei é ótimo, né? Adoro. 7,5%, tá? E aqui, o que eles colocaram de interessante, que é legal a gente entender nessa pesquisa, né? Eles colocaram quanto estava em janeiro. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, ó, janeiro, o Flávio estava com 44,9 e o Lula com 49,2. Tá? E não sei, nulo não sei, 5,9. Tá? Lula e Jair Bolsonaro. Lula 47, Jair Bolsonaro 45, branco, nulo e não sei, 7,3. Lula e Zema. Lula 46 e Romeu Zema 41%. Cara, as pessoas para votar no Zema, eu vou falar, rapaz. Meu Deus, hein? Meu Deus do céu. Tarcísio de Freitas e Lula. Tarcísio com 47 e Lula com 45. Lula e Ronaldo Caiado. Lula com 45 e Ronaldo Caiado com 37. Lula e Ratinho Júnior. Lula com 45 e Ratinho Júnior com 39. Eu não sei se vocês lembram, mas algumas semanas atrás, uma semana atrás, 2 semanas atrás, deles todos, o Ratinho Júnior é o que estava na frente, viu? Pelo PSD. Ele era o que estava mais bem cotado. Lula e Eduardo Leite. Então, Lula com 45%, Eduardo Leite com 24%. Aí tá aqui, primeiro turno, cenário 1, Lula 45%, Flávio Bolsonaro 37%. Aí, cenário 2, aí tem, só para a gente entender, no cenário 1, Ronaldo Caiado ficaria em terceiro. No cenário 2, o Romeu Zema ficaria em terceiro. Mas aqui a questão que eles estão discutindo nessa história toda seria o segundo turno, né? Então, aqui, essa diferenciação, ela se deve ao segundo turno, considerando que eles dois seriam realmente os mais cotados aí para passar para esse segundo turno, né? Agora, aqui a gente tem que considerar que foi 46,3 e o Lula 46,2. E agora gerou maior auê, né, gente? No campo bolsonarista, tá gerando a maior história aí por causa disso. E aqui a Mel falando para Flávio Bolsonaro tá empatado com o Lula, o povo só pode estar louco, porque ele não tem condições. Quem é Flávio Mosconaro, é o maior corrupto dessa maldita família. Jamais ele vai empatar com o Lula. Pois é. Olha, eu vou falar um negócio. Eu fico impressionada, Mel, com essa história, porque eles falam tanto que o Lula é corrupto, né? Que o Lula é corrupto, eles falam tanto da corrupção, não sei o quê. E, no final das contas, o Flávio Bolsonaro é o que tem o maior histórico disso. E na verdade, o que está pegando, que eu vi aqui alguns comentários, é de que mais uma reeleição do Lula. Então, as pessoas elas estão novamente entrando na onda do antipetismo, que foi o que aconteceu em 2018. Tá? Então, do Lula não se reeleger. Isso é o que está pegando no nosso campo. Tá? No nosso campo, não, né? Na verdade, no campo das pesquisas eleitorais. Maria Creuza, um beijo para vocês, gente. Bora lá através do Superchat, Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso pelo menos chegar perto de bater a meta dessa live hoje. A nossa meta que é de R$100 mais 2 membresias. Manda Superchat ou Pix para folhademocrata@gmail.com.
Bom, vamos lá. Eu quero também conversar com vocês aqui o seguinte, né? Tem um vídeo do Flávio. Aqui o pessoal fez um vídeo dizendo que talvez essa pesquisa ela fosse responsável por convencer o Haddad a uma candidatura. Vamos lá, vamos ver aí a ele entrar nas eleições. Vamos dar uma olhada. Bom, gente, aqui nada de novo sob o sol. Ai, não saiu! Putz, Manu, eu vou. Ah, ele deu pau no StreamYard. Então vamos lá, gente. Eu vou colocar para vocês, porque esse vídeo aqui é importante. Vamos lá. Ele vai falar justamente da questão do Haddad. Vamos lá. Aqui. Vamos colocar de Integrantes da direção do PT avaliam que o crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas para presidente pode aumentar a pressão sobre Fernando Haddad para disputar o governo de São Paulo em 2026. A avaliação é que, com Flávio subindo nas intenções de voto, o partido precisa garantir um nome forte no maior colégio. O presidente Lula quer que Haddad enfrente o atual governador, Tarcísio de Freitas, e seja o palanque dele em São Paulo na campanha para a reeleição. Ele vai deixar o ministério até o início de abril, mas tem dito que prefere atuar apenas na coordenação da campanha de Lula, sem ser candidato. Mesmo assim, lideranças do PT acreditam que o cenário pode mudar essa decisão. Dentro do partido, a avaliação é que o nome em São Paulo, as opções citadas são os ministros Márcio França e Simone Tebet. Outro nome lembrado é o do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas ele também demonstra resistência em disputar o governo paulista. Uma parte do PT defende que Alckmin continue como vice na chapa de Lula. Esses dirigentes afirmam que Alckmin tem bom diálogo com os anos. A escolha em São Paulo é vista como peça-chave para a eleição de 2026. Bom, a gente sabe, né, da importância do estado de São Paulo, porque é daqui que realmente saem os candidatos à presidência. O Colégio de Minas também é bastante importante. Apesar de que quem salva a gente é o Nordeste. Ai, gente, que palhaçada que é essa história toda, sabe? Quem salva a gente é o Nordeste, mas os candidatos saem daqui, entendeu? Vocês entenderam? Entenderam nada, né? Mas é assim a política. E aí o que acontece? O Geraldo Alckmin, ele já está numa pegada de parar,
se ele não for vice do presidente Lula, ele não tá na pegada, tá? Ele tá noutra vibe, ele não quer mais ser governador do estado de São Paulo. Eu já trouxe aqui esses dias notícias sobre isso. O Edinho gosta muito dele, o Partido dos Trabalhadores gosta muito das posturas que o Geraldo Alckmin tem, tanto com o governo, como que a verdade é que o Geraldo Alckmin ele trouxe uma maior governabilidade com o Lula por ter essa comunicação com os setores do comércio, pelo fato justamente dele ter sido governador aqui do estado de São Paulo. Então, ele tem uma abertura para conversar com esse povo, que é o povo da grana, do agro, os banqueiros e tudo mais. Então, ele trouxe esse lado para o governo do Lula, e foi por isso que, inclusive, ele foi colocado na chapa de vice-presidência, né? Então, assim, ele fez ele mostrou que veio e fez jus o porquê estar ali, o porquê que ele foi colocado nessa chapa. Mas eu acho que a maior problematização aí está sendo o governo do estado de São Paulo. Porque a gente já sabe que o Tarcísio vai tentar a reeleição aqui, até agora a gente está dando volta em volta do rabo. Entendeu? A gente está dando volta em torno a gente está tentando pegar o próprio rabo aqui em São Paulo. Então, a gente falou da Tebet, falou da Haddad Tebet, falou até do Márcio França, mas até agora, e quanto mais demora para a gente sedimentar uma chapa aqui, mais complicadas as coisas ficam para o nosso lado para fazer oposição à nossa bolacha creme cracker, né? Que está deitando e rolando, inclusive ele com a Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda, com várias coisas que estão precisando aí de transparência por conta de esquema, e empresa terceirizada enrolada, o senhor Nunes também, fazendo bastante cagada, mas mesmo assim, o senhor Nunes foi eleito, e o Tarcísio de Freitas está indo pelo mesmo caminho. Gente, lamento aos paulistas queridos da minha live, mas aqui a gente precisa falar a real. O negócio está muito feio para o nosso lado aqui em São Paulo, tá? E eu estou falando de São Paulo, porque como aqui a própria jornalista falou, São Paulo é um colégio em que acabam saindo aí os futuros presidentes, os futuros candidatos. A gente sabe o quanto Tarcísio de Freitas foi cogitado aí, inclusive pelo Centrão, inclusive dentro de alguns do PL, ali alguns de dentro do PL, chegaram a apoiar a candidatura do Tarcísio. Então, eu acho importante a gente falar de São Paulo. Mas eu confesso que eu já estou pondo as flores no túmulo, porque eu acho que aqui o negócio realmente vai ser bastante difícil da gente reverter. Mas eu quero aqui mandar um beijo aqui a Manu, que chegou avisando a gente aqui do som. O Maurício Ferreira falando, só saiu no Metrópole sobre o Lulinha. Então, eu sei. Mas a gente tem que falar. Porque aí agora os advogados do Lulinha pediram vistas do processo para tentar entender que merda que aconteceu, tá? Porque até a prisão do Lulinha já pediu em base do quê, gente? Tem nada contra o Lulinha. Nada. Entendeu? Nada. E aqui, ó. Ai, Célia, muito obrigada pela sua contribuição, Célia, pela vida das mulheres, Marielle Presente, Lindifica. Muito obrigada, Célia. Hoje tá difícil ser mulher. Hoje não, né? Esses últimos meses está bem difícil. As notícias, elas estão bem ruins. Bem ruins. Reelegeram o Nunes com alta rejeição só para não elegerem o Boulos. Exatamente. E o que acontece é esse antipetismo, esse antiprogressismo. Então, eles colocarem o Boulos como um cara que vai invadir o seu apartamento e pegar o segundo quarto. Aqui em São Paulo é uma mamadeira de piroca atrás da outra.
mas eu já comentei com vocês algumas vezes, e é sabido que aqui, infelizmente, quem manda é o mercado financeiro. Não tem jeito, é a Faria Limer que manda aqui, e o Tarcísio está fechado com a Faria Limer. Inclusive, essas operações aí, a gente já está começando a ver o nome do senhor Tarcísio de Freitas, né? Paulistado, filha da puta. Pois é. Eu nem te falo nada, Beth, porque eu tenho aqui, ó, tatuado Estado de São Paulo. Aqui, ó. Falar o quê pra você? Só lamento, infelizmente. Bom, vamos lá. Quem puder, gente, vamos lá, chega no Superchat ou no Pix. A nossa meta não é uma meta alta. Célia nos ajudou demais hoje aqui. Então, gente, vamos lá. Quem conseguir chegar com R$2, R$3, chegou na live. Se todo mundo que estiver aqui, gente, contribuir com 3, se puder contribuir com 5, então maravilhoso. Quem puder chegar com 10, mais lindo ainda, para a gente poder fechar a conta e passar régua na nossa live. Eu sei que é final de mês. Eu sei que o bicho tá pegando. Eu sei que o negócio tá feio, mas vamos lá, porque a gente tem notícia a dar com pau para vocês e a gente vai dar sequência aqui, que tem muita coisa para falar. Bom, com relação ainda às eleições, a reação do PT, a pesquisa que mostra Lula e Flávio empatados. Vamos ver aqui qual foi a reação do Partido dos Trabalhadores. Deixa eu me colocar menorzinha, vamos lá. Aqui, dirigentes do PT afirmaram ter recebido com surpresa o resultado da pesquisa Atas Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira 25, que aponta o avanço de Flávio Bolsonaro. Deixa eu tirar aqui Mob barra funda. Mob. Sai, foi. Pronto, tirei. Eles receberam com surpresa, né, o resultado. Nos bastidores, integrantes da cúpula do partido admitem preocupação com os números, segundo o Mentirópolis. O levantamento indica empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro com 46,3% e o presidente Lula registrando 46,2% em uma simulação de segundo turno. Está apontando aí um crescimento de janeiro, como a gente já havia visto lá atrás. Apesar do alerta interno, as lideranças do PT defendem uma cautela. A orientação é aguardar novos levantamentos com metodologias diferentes antes de tirar conclusões mais amplas sobre a corrida presidencial. Então, dirigentes também avaliam que medidas econômicas recentes ainda não foram totalmente assimiladas, como a questão da isenção do IR, para quem recebe até 2 salários mínimos, tá? Então, ainda o Partido dos Trabalhadores está bastante cético com relação a isso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!